Se o seu casamento está em crise, se a sua família está desunida, se tem um relacionamento importante que parece que não tem mais conserto, essa oração foi feita para você. Fica até o final, porque Deus ainda não terminou com essa história. E antes de começar, se esse canal tem levado palavra e oração para a sua vida, deixa o like e se inscreve. Agora fecha os olhos, respira fundo e vem orar comigo. Pai, eu chego diante de Ti hoje com o coração partido. Não é fácil admitir isso, que algo que eu amei tanto está quebrado, que as palavras que foram ditas não podem ser desfeitas, que o distanciamento cresceu a ponto de parecer intransponível, que o que antes era alegria, agora é dor, e o que antes era cumplicidade, agora é silêncio pesado. Mas eu vim até Ti porque sei que Tu és o Deus que restaura o que parecia perdido para sempre. Tu és o Deus que transforma o deserto em jardim, que traz vida onde só havia morte, que reconstrói o que foi destruído. Se Tu fizeste isso com nações inteiras, Tu podes fazer isso com o meu casamento, com a minha família, com os meus relacionamentos. E hoje, eu escolho acreditar nisso. Não porque as circunstâncias estão me encorajando a crer, mas porque a Tua palavra é mais firme do que qualquer evidência contrária. Senhor, eu confesso que nem sempre agi bem, que em alguns momentos fui orgulhoso quando precisava ser humilde. Fui frio quando deveria ter sido amoroso. Fui ausente quando minha presença fazia toda a diferença. Disse coisas que feriram, guardei mágoas que foram crescendo, deixei o ressentimento se instalar onde devia estar o perdão. Eu não vim aqui para culpar o outro, vim para me responsabilizar pela minha parte. E peço que Tu me perdoes por cada vez que eu contribuí para a destruição do que deveria ter protegido. Porque restauração verdadeira começa com honestidade diante de Ti, não com a lista de erros do outro, mas com a coragem de olhar para minha própria parte nessa história. Me dá essa coragem, Pai. Me dá a humildade de reconhecer onde eu errei sem usar isso como fraqueza, mas como o primeiro passo em direção à cura. Senhor, eu peço pelo milagre da reconciliação. Não só que as pessoas voltem a conviver no mesmo espaço, mas que os corações sejam genuinamente restaurados. Que as feridas sejam curadas, não apenas tampadas. Que o perdão seja real, não apenas verbal. Que a confiança seja reconstruída, tijolo por tijolo, com paciência e com graça. Porque Tu és o Deus que não faz remendos, Tu faz novo. Toca no coração de quem eu amo, Pai. Entra nos lugares que eu não consigo alcançar. Fala com a voz que eu não tenho, porque há coisas que as minhas palavras nunca conseguirão dizer do jeito certo, e há feridas que só a Tua presença pode alcançar. Então eu paro de tentar resolver tudo na minha força e confio que Tu estás trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. Senhor, eu oro especialmente pelo meu casamento. Se essa união está sendo atacada, eu repreendo em nome de Jesus tudo que veio para destruir o que Deus uniu. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Tu vieste para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E isso inclui o meu casamento, inclui a minha família, inclui cada relacionamento que foi colocado na minha vida por uma razão. Pai, eu peço que Tu resgates o amor que ficou soterrado sob camadas de mágoa, decepção e cansaço. Que Tu acendes de novo a chama que um dia queimou forte. Que Tu lembres a nós dois do porquê começamos, da escolha que fizemos, do compromisso que assumimos, do amor que era real e que pode ser real de novo. Que o que o inimigo tentou apagar, a Tua mão acenda de novo. Me ajuda a perdoar, Senhor. Isso é provavelmente o pedido mais difícil que eu posso fazer. Porque perdoar não significa fingir que não doeu. Não significa que o que aconteceu foi certo. Significa escolher não deixar a mágoa ter a última palavra. Significa soltar o direito de guardar rancor e confiar que Tu és o justo juiz. E eu sei que não consigo fazer isso sozinho.
Eu preciso da tua graça para perdoar do jeito que tu perdoaste. Senhor, eu também oro por famílias que estão desunidas, pais e filhos que não se falam, irmãos que se tornaram estranhos, avós que não conhecem os netos, famílias separadas pela mágoa, pelo orgulho, por mal-entendidos que foram crescendo até virar muros. Entra nesses lares, Pai. Abate esses muros. Faz o que só tu podes fazer. Amolecer corações endurecidos e abrir portas que parecem fechadas para sempre. Que o teu Espírito Santo vá à frente de cada conversa difícil que precisa acontecer. Que as palavras certas sejam ditas na hora certa. Que os orgulhos sejam quebrados antes que a conversa comece. Que quem precisa ligar primeiro encontre coragem para fazer isso. Que quem precisa pedir perdão sinta o peso da restauração sendo maior do que o peso do orgulho. Pai, tem pessoas ouvindo isso agora que já tentaram tudo, que já conversaram, já pediram desculpas, já tentaram recomeçar e ainda assim a situação continua difícil. Para essas pessoas, eu peço que tu tragas a paz que excede todo o entendimento. Que mesmo quando o resultado não é o que elas esperavam, elas possam encontrar cura e seguir em frente sem amargura, sem rancor, sem carregar o peso do passado para sempre. Porque às vezes, a restauração que Deus faz não é a volta do que era antes, é a transformação de algo em algo ainda melhor. Às vezes ele não conserta o que quebrou, ele cria algo novo. E às vezes a cura que ele traz não é a reconciliação com outra pessoa, mas a reconciliação consigo mesmo. A paz de saber que eu fiz a minha parte, que eu perdoei, que eu me libertei. Senhor, me ensina a amar melhor. Porque muito do que vai mal nos relacionamentos vem de amar de forma imatura. Amar com expectativas, amar com condições, amar apenas quando é fácil. Me ensina a amar com paciência, com bondade, sem guardar rancor, sem se irritar facilmente, suportando tudo, esperando tudo, crendo em tudo. O amor que tu descreves em 1 Coríntios 13 não é humano por natureza, é sobrenatural. E eu preciso da tua graça para viver assim. Me ajuda a ser um construtor de pontes, não um construtor de muros. A ser alguém que quando entra num ambiente traz paz, não tensão. Que fala a verdade com amor, não com crueldade. Que corrige sem destruir. Que discorda sem desprezar. Que permanece mesmo quando seria mais fácil ir embora. Porque esse tipo de amor só é possível quando ele vem de ti. Quando eu estou tão cheio de ti, que o que transborda para os outros é a tua graça, não os meus defeitos. Eu declaro sobre os meus relacionamentos hoje, a restauração é possível. O que foi quebrado pode ser consertado, o que foi perdido pode ser encontrado, o que foi destruído pode ser reconstruído. Não porque eu tenho fé cega nas pessoas, mas porque tenho fé no Deus que transforma pessoas. E enquanto houver Deus, não há situação sem esperança. Obrigado, Pai, por te importares com os meus relacionamentos, por não achares que isso é um assunto pequeno demais para ti, por teres criado seres humanos para viverem em comunhão com ti e uns com os outros, e por seres o Deus que restaura, que reconcilia, que redime histórias que pareciam ter chegado ao fim. Eu entrego nas tuas mãos hoje cada relacionamento que está partido e confio que a tua mão poderosa está trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre cada relacionamento que importa para mim. Declaro que o inimigo não terá a última palavra, que o amor vence, que a graça alcança, que o perdão liberta e que o melhor capítulo dessa história ainda está por vir, porque tu ainda não terminaste de escrever. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreve um amém nos comentários. Compartilha com alguém que está passando por uma situação difícil num relacionamento. Deixa o like e se inscreve no canal. Tem muito mais palavra e oração vindo por aí.
Que Deus restaure cada relacionamento que você entregou nas mãos dele hoje.